E agora é hora do nosso quadro Alimentos que Curam. E hoje você vai conhecer os benefícios do milho. Esse alimento que você pode consumir tanto em receitas salgadas quanto doces. A Lúcia Lucato traz os detalhes. Olá, prazer imenso estar aqui falando com você. E dentro do programa Alimentos que Curam, hoje eu vou falar de um que você conhece e é muito tradicional na culinária brasileira, principalmente nas festas juninas. A gente vai estar falando dos benefícios e curiosidades do milho. Vou compartilhar minha tela com vocês. Então, o milho, o nome científico dele é Zea mays. E a história é que ele já era cultivado há mais de 7.300 anos, veja, tanto tempo, e era a alimentação básica de várias civilizações antigas das Américas, como os maias, os astecas e os incas. E o alimento tão importante que era considerado sagrado, dali tirava toda a fonte de alimentação e bebidas. E ele espalhou pelo mundo, claro, de uma forma assim que foi difundida para a Europa e para toda a parte do mundo. E foram os indígenas americanos, através de cultivos, conseguiram fazer uma planta cultivável, e daí parece que a tradição é dos Estados Unidos, mas não são. A tradição, na verdade, é do México. E ele tem muitas qualidades nutricionais. E ele é o grão mais produzido, na verdade, né, que a gente fala, no mundo. É rico em vitaminas e minerais e também oferece vitaminas B1, B3, e também a gente fala assim que ele tem cálcio, ferro, fósforo, magnésio e potássio. E uma coisa que dá para a gente ficar assim bem alerta, ele é um alimento que tem bastante calorias, então a gente não pode consumir assim uma quantidade muito grande, correndo risco se você não quiser engordar, né? E, e a curiosidade que tem em relação ao nome dele, ele é do latim milhos, e esse termo é relativo ao numeral 1000, com referência ao grande número de grãos de uma espiga. E os benefícios para a saúde, que eu conheço, que você conhece? Ele pode prevenir doença dos olhos, porque ele tem aí uma substância que dá essa proteção, que chama zeaxantina. E ele favorece nosso sistema imunológico, ele tem vitaminas e vai afastar gripes, resfriados e doenças longe da gente. Ajuda a emagrecer, quando eu falo, no sentido que ele dá saciedade, uma quantidade pequena, como ele tem fibra, já dá saciedade, só que se consumir em quantidade muito grande, ele vai engordar. Reduzir o nível de colesterol, justamente por causa dessa quantidade de fibras que ele tem. Ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, porque ele tem vitaminas do complexo B e magnésio. Dá muita energia, acabamos de falar. É um alimento rico em carboidrato e melhora o trânsito intestinal pela quantidade que tem de fibra. E uma coisa que talvez seja interessante saber, que ele não contém glúten e pode ser consumida no caso de pessoas que têm algumas doenças, que chama doença celíaca ou intolerância ao glúten. O chá de cabelo de milho é assim, tradicionalmente, a gente olha e fala, puxa, isso minha bisa, minha avó sempre fazia. Então, em que caso a gente pode estar usando? O nome dos cabelinhos de milho chama estigmas, e a gente pode usá-lo, né, esses cabelinhos, tanto seco como fresco, para fazer um chá, porque às vezes você tem um problema, mas não tem milho aí para você catar os cabelinhos aí. E pode sim guardar um pouquinho de cabelinho, e durante um tempo que você guardar, marca lá a data, acho que até 1 ano dá para consumir. A gente deve sim usar o chá de cabelo de milho para várias coisas que acontecem com a gente. Que nem ele é descongestionante, ele limpa as vias respiratórias, diminui a inflamação da garganta, olha que importante, e controla sintomas de gripe e catarro. Assim, a maior número de pessoas conhece o cabelo de milho para fazer chá para problema urinário, porque ele tem uma função diurética e vai limpar e tirar aquele ardor das vias urinárias. Ele regula a pressão alta também, e olha, os cabelinhos de milho, combate dores articulares. E não bastasse tudo isso, né,
tantas qualidades que a gente falou dele, a gente tem uma infinidade de pratos que é possível fazer com milho. Vamos lá, dá até água na boca, né? Desde um viradinho de milho, um creme de milho verde, sorvete de milho, bolo de fubá, canjica e também milho verde em festas juninas, pamonha, que é muito tradicional na nossa região, e um famoso bolo de milho. E como, assim, mais um pouquinho de curiosidade, a gente tem assim mais de 150 espécies de milho e de cores diferentes. Tem milho, olha, vermelho, amarelo, escuro, que a gente fala roxo, tem até milho azul. E ele tem mais de 3.500 usos diferentes. E daí tudo pode ser extraído do milho, como a gente fala, o floco do milho, farelo do milho, pode fazer óleo de milho e até álcool do milho. E aqui, para ficar assim, aquele gostinho de olhar para o passado e ver que a gente também tem aí alguma tradição, é que a infância era bem simples antigamente. Então, as crianças faziam bonequinhas com as espigas de milho. Então, a gente sabia assim que as crianças tinham muita liberdade, podia correr para os quintais, consumir frutas direto das árvores e usava a imaginação no seu universo criativo, fazendo bonequinhas das espigas de milho. E aqui um artesanato feito com a palha do milho. Então, a gente usava o sabugo, usava a palha, usava até os cabelinhos das espigas. Então, fica aí a minha dica, espero que vocês tenham gostado e a gente retoma num próximo alimento.